Olá, meu nome é Vitor Prates e eu sou bolsista do projeto Construção de Conteúdos e Instrumentos Didáticos para o Ensino de História de Santa Catarina, etapa 2, e junto comigo temos outros dois bolsistas que são Vitória Bilhão e Enzo Gotardo, que aparecerão mais tarde nesse vídeo. O projeto é coordenado pelos professores de História Jaqueline Tondato Sentinello e Viegas Fernandes da Costa, que são professores aqui da instituição. E o projeto também foi aprovado pelo edital de integração da pesquisa e extensão ao ensino e tem como objetivo, então, catalogar as questões referentes à história de Santa Catarina que são apresentadas nos vestibulares da UFSC, da UDESC, da ACAF e do Enem entre 2009 e 2019. E com isso também criar um banco de dados que agrupem essas questões e que possam ser disponibilizados para o público, junto com materiais e sínteses didáticos para professores, alunos ou interessados no tema. Quanto ao referencial teórico, existem 3 bibliografias que ainda hoje são utilizadas no ensino básico catarinense, mas que se pautam numa historiografia muito tradicional, que visa valorizar fontes históricas que são emanadas do Estado ou de pessoas com grande poder aquisitivo que são valorizadas por esse Estado ou governo, excluindo, então, narrativas de indivíduos e coletivos que não são valorizadas por esse Estado ou que são até mesmo rejeitadas por ele, como mulheres, operários, negros, a comunidade LGBT e indígenas, entre outras minorias e coletivos que não são valorizados por esse Estado e por essa historiografia tradicional. Mas com a nova história, que vem sendo utilizada hoje, e com um conjunto de artigos que, publicado aqui no Brasil, ficou conhecido como Excluídos da História, que foi escrito pela historiadora francesa Michelle Perrault, ela, então, transparece essa problemática que a historiografia tradicional trouxe e como foram obscurecidas essas narrativas. Dito isso, nosso projeto visa se pautar no livro dos Excluídos da História e perceber, então, como os vestibulares percebem essa história catarinense e como eles apresentam essas questões, já que os vestibulares determinam, inevitavelmente, a demanda intelectual no ensino básico catarinense. Olá, meu nome é Enzo Gotardo, eu sou estudante do IFSC Campus Florianópolis e faço atualmente parte do curso técnico integrado em Química. Eu vou estar trabalhando agora os nossos procedimentos metodológicos. Bom, inicialmente, nós partimos do pressuposto de existir um fichamento, que existia, como vocês podem ver nessa imagem. Bom, os critérios para esse fichamento, eles foram dispostos previamente, antes de nós analisarmos as questões. Então, cada bolsista viu que era necessário e esses critérios eles estão separados, ou seja, por organização interna dos bolsistas, por organização dos vestibulares, além, claro, da organização das questões, dos temas principais, secundários, então, como uma organização das questões, da data de fichamento, bolsista organizador e comentários adicionais para a organização dos bolsistas e dados gerais dos vestibulares para a organização interna e para a análise posterior. Ou seja, tendo cada bolsista analisado um dos vestibulares, além de um dos bolsistas também ter analisado a prova do Enem, estas análises elas eram dispostas a partir de seu ano, de sua instituição e do tema principal da questão, ou seja, geografia, história, física, português, literatura, neste fichamento. Posteriormente, todos os nossos fichamentos foram dispostos em um diagrama de Venn, onde temas convergentes foram deixados daquela forma. Os temas não convergentes, os temas que não coincidiam, foram deliberados em algumas reuniões de trabalho com os 3 bolsistas, além de observações do nosso professor orientador. Ou seja, no final, chegamos a 12 temas principais, que nos ajudaram a perceber os temas mais recorrentes nos vestibulares catarinenses e Enem da história de Santa Catarina entre 2009 e 2019. A partir dessas definições, predispostas desses 12 temas, criaram-se listas e gráficos, como estavam previstos nos objetivos. Gráficos foram usados para a nossa interpretação
dos temas, como você pode ver nesse exemplo, um gráfico geral de todos os temas. Listas de exercício foram feitas no intuito de estabelecer um banco de questões que pode ser utilizado por professores no ensino básico catarinense, além de poder ser utilizado posteriormente para problematizar e refletir a partir de todas as questões em temas separados com um viés do nosso trabalho. No momento, um artigo está sendo redigido no intuito de se divulgar as reflexões concebidas no andar do projeto. Essas reflexões estão dispostas nos gráficos produzidos, além de pequenos rascunhos. Os procedimentos tiveram que ser modificados em razão da pandemia de Covid-19. Muito obrigado. Passo a palavra. Considerando a demanda intelectual dos vestibulares, que serve como base para o ensino, foi feita uma análise das questões, onde o tema mais recorrente foi História e Geografia do Território Catarinense, seguido por Movimento do Contestado e História da Imigração Europeia em Santa Catarina. O segundo tema mais recorrente foi em direção oposta do esperado, já temas como populações indígenas, populações afrodescendentes e história das mulheres tiveram, além de uma baixa recorrência, uma má representação, sem mostrar o lado cultural e social. Desta forma, espera-se que, com a publicação do artigo e das listas de exercício disponibilizadas futuramente no blog, ajudem na didática para o ensino de história em Santa Catarina.